Fala pessoal, Wesley Sato aqui mais uma vez com vocês, tudo bem? Estamos aí de volta para mais um vídeo. Desculpa pela demora, tô tentando me organizar aqui para trazer mais vídeos com vocês com mais frequência. Obrigado a todos vocês aí que estão sempre acompanhando aqui o canal, obrigado pelo interesse. Obrigado aí ao Augusto Pinochet que tá sempre pedindo aí novos vídeos, sempre comentando. Obrigado a todos os outros vocês aí também que estão sempre comentando. Getúlio Vargas, o Gabriel Ribeiro, Emanuel Locaida, Anônimo BR, o Vitor de São Paulo também. Obrigado a todos vocês. Vamos aí para mais um vídeo. Vamos falar sobre a questão da economia, a pobreza da população e a sua relação com os bairros horríveis do Brasil. Vamos lá. O assunto de hoje se deu em razão dos comentários daquele primeiro vídeo, assim como muitas pessoas comentaram sobre a questão dos muros, razão pela qual eu fiz um vídeo sobre o assunto. Se você ainda não assistiu este vídeo e quer assistir depois, foi o último vídeo que eu publiquei aqui no canal, né, o problema dos muros. Um outro assunto também bastante comentado foi a questão da economia. Muitas pessoas comentaram que os nossos bairros são pobres, que os nossos bairros são feios, melhor dizendo, porque são pobres, né? E muitos desses comentários, eu percebi que eles se deram mesmo em razão do próprio vídeo, né? Induzir as pessoas a pensarem dessa forma, porque eu no vídeo mostrei muitos bairros pobres, então as pessoas fizeram esta assimilação. E de fato a economia do país ela é muito importante. Quando você tem uma economia maior, você tem bairros mais completos, mais estruturados, né? Essa é a razão porque a maioria dos nossos bairros não tem nem saneamento básico, por exemplo. Mas não foi isso que eu quis dizer com o vídeo, né? O que eu quis dizer é que o padrão de construção dos nossos bairros é muito feio. E isso quer dizer que não importa se o bairro ele é pobre, classe média ou rico, ele sempre vai ser feio, pelo menos na minha opinião, tá? E o padrão que usamos como referência é o padrão americano. Casas mais arborizadas, uma distribuição espacial mais confortável entre as casas, sem esses muros horríveis que estragam todo o paisagismo do bairro. E se você observar, são elementos que em regra não estão muito relacionados à economia do país, né, mas à cultura. Essa é a razão porque os bairros de classe média e alta daqui do Brasil são igualmente horríveis. Na minha percepção de morador, assim, às vezes os bairros de classe média e alta são até mais deprimentes. A sensação que eu tenho quando eu estou em algum bairro de classe média, algum bairro rico, a sensação que eu tenho é que eles são até mais deprimentes do que os bairros mais pobres. Nos bairros mais pobres você sente uma sensação mais de tranquilidade maior. Isso se dá em razão desses elementos estarem mais presentes em bairros mais pobres do que em bairros mais ricos aqui no Brasil. Mas se você acha os bairros de classe média e alta daqui do Brasil bonitos, não tem nenhum problema, é a sua opinião. Apenas eu que não consigo me acostumar com esse padrão de construção dos bairros brasileiros, razão pela qual a gente está aqui no canal fazendo esses vídeos sobre esse assunto. E é muito raro você ter algum bairro diferente desse padrão aqui no Brasil. Quando você encontra algum assim mesmo, é a exceção da exceção mesmo. E geralmente é só, às vezes não é nem o bairro todo, às vezes é só algumas ruas que são assim. E quando você tem um bairro todo, ele geralmente é um bairro muito pequeno. Eu vou fazer um vídeo sobre esses bairros. Eu estava até conversando com um dos inscritos aqui no canal, o Augusto Pinochet, me pedindo para mim falar para ele quais são os bairros que eu encontrei assim. Então estou preparando um vídeo sobre esses bairros. Então eu nunca critiquei bairros pobres, casas sem reboco, ruas sem asfalto. Não, o que eu critico sempre é o padrão de construção dos nossos bairros. Bom, em regra, o padrão de construção dos nossos bairros ele possui 3 elementos que diferenciam ele do bairro americano. Os muros, não importa onde você está, você pode estar lá no interiorzão do país, como uma cidade do Tocantins, ou em uma cidade lá do sul, e em uma cidade grande ainda, como Porto Alegre. Ou você pode estar lá numa cidade do norte, como Amapá. Não importa, já virou cultural. E isso é um grande problema, porque o principal elemento, na minha percepção, assim, o principal elemento de feiura urbanística que estraga com o urbanismo dos bairros são os muros. E o segundo elemento, ele é a arborização. O brasileiro parece que não gosta de árvores. Onde tem árvores, eles cortam. E outro dia eu vi até um comentário naquele primeiro vídeo lá, onde a pessoa foi bem precisa mesmo no que eu estava pensando, que era o brasileiro entende a arborização como sujeira, né?
Para ele, grama, árvores é sinônimo de sujeira, então eles cortam as árvores. Onde tem espaço nos lotes, eles só querem cimentar, fazer essas calçadas bem escrotas, né, que a gente vê nos bairros. Então é bem ridículo isso. E onde tem espaço nos lotes, eles querem construir, fazer puxadinho todo o tempo. E aí entra o terceiro elemento, que são esses malditos puxadinhos. É horrível. As pessoas vão construindo, daqui a pouco o bairro parece uma favela, né? Parece que caiu uma bomba no bairro e virou essa catástrofe urbanística que presenciamos. Eu não sei o que é pior, se são os muros ou os puxadinhos. Aí, só que os bairros brasileiros tem os dois, tem muro e tem puxadinho. Aí você não tem um outro resultado, senão essa catástrofe urbanística que presenciamos. Bom, além desses elementos que eu citei, que são os principais, a gente poderia citar outros elementos também, acessórios que também acompanham os bairros americanos, o padrão de bairro americano, e que quando a gente for construir nossos bairros, né, esse é o nosso objetivo aqui no canal, construir esses bairros. Quando a gente for construir esses bairros também, a gente não pode esquecer de levar em consideração esses outros elementos, como uma arquitetura mais trabalhada nas casas, como a arquitetura americana, que eu acho uma arquitetura muito bonita. Eu estava conversando com um inscrito aqui do canal, o Augusto Pinochet, sobre esse assunto, e ele comentou sobre a arquitetura moderna. Eu vou fazer até um vídeo sobre esse assunto. Eu acho muito feia a arquitetura moderna, a arquitetura contemporânea e a arquitetura futurista. Não sei porque eu só consigo me acostumar com esse padrão mais clássico. Não sei se essa é a palavra correta, que é essa arquitetura americana mesmo, antiga. Eu não consigo gostar dessa arquitetura moderna. E depois eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto. Então, quando a gente for construir esses bairros, eu vou construir com uma arquitetura mais trabalhada, mais nesse sentido aí, de mais parecida com esse padrão americano. Outro elemento também que a gente pode também incrementar também para deixar o bairro mais bonito seria uma distribuição espacial mais confortável. Nada de tão assim grande também, mas se você distribuir um pouquinho melhor o espaço entre os lotes, entre as casas, não vai mudar muito no preço. Às vezes é só uma falácia das pessoas dizerem que isso vai aumentar o preço, tal, mas não é nada de muito grande, é só uma distribuição espacial mais equilibrada. E também a questão da calçada, né? Muito importante você ter um bairro onde tem calçadas, porque ajuda muito na mobilidade urbana. Até para nós que gostamos de passeio, assim, de esportes, eu gosto muito de correr, de praticar esportes, de caminhar, de andar de bicicleta. Então isso ajudaria muito essas pessoas também. Então a gente pensaria também nesses outros elementos que são acessórios, e nem isso os bairros brasileiros têm, né? É incrível como o brasileiro não consegue ter o básico, que é uma calçada que dê para você andar. Então, como vocês podem ver, são elementos que não estão muito relacionados à economia, e sim à cultura de construir bairros. Até porque se você murar a sua casa inteira, sai até mais caro do que você não murar, né? Então não é econômico, e sim cultural. Um outro problema também que eu percebo também é que os elementos de caráter econômico, eles podem ser resolvidos depois. Por exemplo, aquela rua não asfaltada, ela pode vir a ter o asfalto depois, geralmente chega o asfalto depois. Casas pobres que não estão completas, não estão reformadas, você pode simplesmente reformar ela depois, com o tempo. Geralmente isso acontece também. Os bairros pobres, com o tempo, vão se desenvolvendo, né? As casas vão ficando mais completas, mais estruturadas. Até os postes de iluminação com fiação exposta também, que é um grande problema estético também, a gente pode resolver depois. É só vir e trocar pelo sistema de fiação subterrânea. Então são problemas resolvíveis, vamos dizer assim. Agora, os elementos de caráter cultural não tem como você mais resolver. Por exemplo, um bairro que já nasce com casas grudadas, com lojas super pequenas, casas grudadas, e os que tem espaço também, as pessoas começam a construir um monte de puxadinho, vão ocupando todo o lote. No futuro, se a gente quiser mudar, por exemplo, para deixar o bairro mais bonito e mais organizado, como é que a gente vai mudar? Como é que a gente vai separar as casas? Como é que a gente vai deixar o espaço para criar uma calçada, para arborizar? Então, são elementos que não tem mais como você resolver. E até mesmo a própria arquitetura das casas, as pessoas constroem casas de qualquer jeito, com aquela arquitetura bem caótica mesmo. Não tem mais como você simplesmente chegar lá e falar com todos os moradores para mudar a arquitetura das casas, né? Então seria financeiramente impossível para eles. Então, se eles construíssem os bairros já com tudo pensado desde o começo, não teria problema. Mas a questão dos bairros brasileiros, como eles já nascem com esses vícios, vai ficando cada vez mais difícil de reverter a situação. Um exemplo são os bairros pobres americanos. Se vocês observarem lá no YouTube, tem muitos vídeos mostrando bairros pobres americanos,
E mesmo se você pesquisar lá no Google Maps também você vai encontrar muitos bairros pobres. Você vê que eles já contam com uma padronização, né, nos lotes, na arquitetura das casas. As pessoas se preocupam em arborizar, ao contrário da gente que, inclusive, temos uma Amazônia aqui. Na questão dos bairros, as pessoas não gostam da natureza, né? É até um contrassenso, porque aqui perto do meu bairro, por exemplo, estão reformando umas pracinhas que tem aqui perto do meu bairro, e quando eles reformam uma pracinha e colocam ela toda arborizada, eles enchem de pessoas assim para usar como lazer, né? Um ambiente de lazer, as pessoas passeiam lá e tal. Mas quando é para se organizar para fazer um bairro nesse estilo, as pessoas entendem que não é necessário, que é bobagem. Então você vê que é cultural, porque até nos bairros pobres você já vê essa padronização nos lotes. Eles não têm essa cultura de puxadinhos, não tem essa cultura desses malditos muros também, que estragam todo o paisagismo do bairro. Se você observar, os bairros pobres não tem muro também, que geralmente são os bairros também mais perigosos também nos Estados Unidos, são esses bairros mais pobres. Você observa também que não tem muros. Geralmente esses bairros que tem muros nos Estados Unidos, bairros pobres que tem muros, geralmente são bairros de latino. Se você assistir aquele canal Miami Paraíso Brasileiro, se não me engano o nome do canal, ele é um canal que ele mostra muito bairro de Miami. E ali em Miami, nos arredores de Miami, ele tem muita comunidade latino. E você vê uma tendência assim a esses muros se cercados. Geralmente é latino que tem essa cultura, então eles levam para lá. Então, se você observar, a questão ela tá no início do bairro. Por exemplo, se os nossos bairros eles fossem erguidos sempre com uma regra de organização, sem esses vícios culturais também, como por exemplo muros puxadinhos, e sem essa cultura também de lotes pequenos, porque apesar das pessoas acharem que isso é questão econômica, há muitos desses bairros que surgem todos os dias, estão surgindo, principalmente esses bairros comuns que são derivados de invasões. Há uma grande falcatrua por trás, na verdade, de pessoas querendo apenas ocupar lotes para vender depois, sem falar também que qualquer invasão que seja, ela já é toda organizada, já é toda dividida entre os lotes. Então, se as pessoas têm a inteligência de dividir os lotes em tamanhos iguais para uma possível regularização do terreno, por que elas não têm a inteligência para criar as regras outras regras de organização do bairro, como calçadas, arborização, distribuição espacial entre as casas, essas coisas? Então, é tudo cultural. Se os nossos bairros eles fossem desde o começo pensado de uma forma que fosse criado regras para a organização dele, para evitar que no futuro ele ficasse um bairro horrível, qualquer bairro do Brasil ele poderia ser bonito assim, agradável quanto qualquer bairro americano. E tem muitos bairros que realmente não podem começar com asfalto, com uma boa estrutura, porque realmente são pobres. Mas se qualquer bairro que surgisse no Brasil fosse criado regras, quando chegasse esses elementos como asfalto, saneamento básico, as pessoas fossem adquirindo mais recursos financeiros para ir reformando suas casas, você teria bairros muito bonitos também, como qualquer bairro americano, né? Então é só mais uma questão de organização. Eu já pensei em alguns projetos que nós podemos desenvolver para reverter essa situação de bairros que já foram construídos. Eu até mencionei ele naquele vídeo lá, como desenvolver bairros americanos. Eu mencionei ele assim de uma forma bem sucinta, não sei se vocês perceberam, mas eu falei desse projeto, né, de bairros já construídos, para reverter um pouco essa situação. E seria possível se a gente transformar esses bairros já construídos em bairros bonitos, bem mais bonitos e mais agradáveis. Eu pensei em 2 projetos mais ou menos nesse sentido. Um depende mais de dinheiro mesmo, de recursos, mas existe um outro também que eu pensei que não depende muito de recursos. A gente consegue resolver ele sem muitos recursos financeiros. Depois eu vou fazer um vídeo explicando com mais detalhes esses 2 projetos. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Vou tentar publicar um outro próxima semana. Não adianta a gente publicar muitos vídeos, né? Porque nós temos poucas visualizações e cada vídeo desse daqui requer um pouco de pesquisa, um pouco de dedicação. Então, à medida que as pessoas forem se interessando mais pelo conteúdo, a gente vai se dedicando mais ao canal, publicando com mais frequência, tá? E só lembrando que o nosso objetivo final é construir esses bairros, né? Acho que a gente tá gravando vídeos aqui mais para alcançar as pessoas com o tempo, e aí a gente consegue ter condições de desenvolver esses bairros. Se vocês tiverem alguma coisa que desejam acrescentar ao que foi dito aqui, não esqueça de comentar abaixo também, e nos vemos no próximo vídeo. Falou!